you! Houston, we have a problem. I'll be back. Nice! Sim, sejam bem-vindos, roedores da Sétima Arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa 4ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele quase foi expulso este mês do Ratoscast por expor sua polêmica opinião, Marcelo Pereira. Cara, amigo ouvinte, nesse cast só me interessa duas coisas: escutar a ratoeira de Renato Maciel e falar mal de Allen Covenant. Aqui com a gente também, ele não é o Capitão Salazar, mas também vem em busca de sua vingança, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Cara, eu tô muito feliz que eu estou aguardando esse dia desde setembro de 2016. Hoje é o dia que vai começar a turnê de vingança. Aguarde e confie. Muito bem, que maldade. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem no site ou pelo nosso Twitter também, no @ratos_cast. Nós temos 2 e-mails também, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Ou você pode curtir nosso canal no YouTube, Ratos de Cinema, muita gente faz isso, no Facebook também, Ratos de Cinema, você encontra a gente lá, pode deixar mensagem pra gente. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox, para você encontrar a gente sempre, em qualquer lugar, em qualquer hora, no seu tablet, no seu celular, enfim. Nosso tema de hoje serão os filmes de maio de 2017, um mês onde já temos os blockbusters, já temos os filmes de arte, já temos tudo. Vamos ter um cast bem diversificado e nós teremos hoje também uma ratoeira nacional, alegre, animada, festiva, pra cima, divertida. Não, Renatão? É? Dá um teaser pra gente da ratoeira de hoje. É uma ratoeira que você pode já ter visto na TV a cabo. Muito provavelmente. Eu explico mais depois. Muito bem, esse foi o teaser. Como eu sempre faço um versinho pra ratoeira, o de hoje vai nas belíssimas e profundas palavras do Exalta Samba. Olha! Presta atenção agora. Se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, dentro eu vou ficar. Muito bem. Sabe o que me preocupa agora? É imaginar como é você pesquisando essas frases. Não, nem quero nem te Não, falar. e como ele dando sentido, né, Renato? É. O que ele procura, sabe, no Google? Não, ele tem que recitar, você não pode cantar, né? Você tem Não, que é recitar. verdade, tem que atuar, pô, não é simplesmente ler. Antes de entrar nos filmes de maio, que nós vamos dissecar os destaques desse mês, nós vamos começar, como sempre fazemos, com as mensagens dos ratos ouvintes. Ah, que bonito. I'll be writing to you. Só pra deixar o Renatão mais acanhado, uma salva de palmas, por favor. Aí, Muito bem, muitas mensagens este mês pro Maguinho. porra, é verdade, cara. Fui do céu ao inferno. Foi. Renatão teve um pouco ausente dos casts desse mês, né, Maguinho? Tava na geladeira. Verdade. É um mês sabático planejando a vingança dele. Vamos lá, o Luiz Carvalho disse que o Maguinho não deu nota de cocô pro filme Cães Selvagens. É verdade, Maguinho, eu tinha reparado isso, eu não tinha te pedido, mas mais de uma pessoa falou isso, aliás. Corrija esse lápis e dê sua nota de cocô para Cães Selvagens. Pô, Cães Selvagens é aquela bosta que fica no sol, entendeu? Então ela vai fedendo, quando você entra em casa, fudeu, tá fedendo demais, o quarto inteiro, a sala inteira. Empesteou tudo Empesteou tudo, e pra lavar é foda. Mesmo você lavando, ela vai ficar fedendo ainda algumas horas. Tem nome esse cocô, Maguinho? Puta, Cocô solar? Cocô solado, pronto. O Cássio Teles mandou uma mensagem pra Patrícia. Olha só que bonitinho. Ele mandou uma mensagem pra Patrícia desejando que ela melhore logo Ó, que legal. e volte a escrever. Ó que coisa. Que legal. Show de bola, show de bola. O Yuri Saboy agradeceu a gente ter lido a mensagem dele no mês passado. Ele falou que eu falo muito olha só durante os casts. Olha só, isso não é verdade. O nosso querido amigo, fã número 1, Choquito Cacarico. Porra, Choquito é nóis. Choquito Cacarico participou bastante esse mês, né, Maguinho? Intenso. Ele escreveu um texto belíssimo, eu vou ler uma parte desse texto pra gente. Sou cinéfilo perseverante, vejo todos os filmes que pintam na minha frente. Estou muito grato por ter descoberto no YouTube o canal de vocês. Que legal. Muitas informações interessantes que anima qualquer apaixonado pela sétima arte. Virei fã de carteirinha, parabéns mesmo pelo projeto, graças a Nossa Senhora dos Cinéfilos vocês existem. Pô, rapaz. Pô, Engraçado, que assim, bonito, né? A vida ela é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Ele encerrou dizendo:
Aprendi a palavra herculano graças a vocês. Graças ao Maguinho, na verdade. Eu também aprendi essa palavra. A palavra, na verdade, é Hercúleo, não Herculano, mas enfim, Herculano é Pompeia e Herculano, da cidade lá da Itália, daqui, enfim. Herculano era o nome do padeiro lá da rua, né? Cada cast do mês. Que sofreu com o vulcão Vesúvio, né? Enfim. Quem precisa? Pompeia e Herculano. Ele inventa essas coisas. Quando tem um Maguinho. Gente, ele inventa, tá? Enfim, ele escreveu esse texto maravilhoso, elogiando a gente. Trabalha... isso é muito interessante. Ele disse que trabalha num cinema lá em Florianópolis. Porra, que maneiro, cara. Que ele sempre indica o nosso canal pros clientes do cinema. Olha só, Aí. é um verdadeiro Ratos de cinema. Porra. Uma salva de palmas pro Choquito. Agora sim, Pô, agora sim. Choquito merece. Claro. Olha só, o cast do Alien Covenant, que saiu esse mês, rendeu bastante. No cast e fora do cast, né, mano? Sim, fora do cast principalmente. Rendeu Nas a redes sociais, chamada principalmente. Guerra Civil do Ratos. Foi. Team Maguinho, Team Cipreste. Teve gente que concordou com o Maguinho, teve gente que discordou do Maguinho. Esse mesmo ouvinte, Choquito, ele foi além. Pelo Face, ele pediu algo inédito na história do Ratos Cast. Eu queria até pedir a ajuda do Renatão pra me ajudar nessa questão. Ele disse o seguinte: pô, Marcelo Maguinho, belo exemplar de bosta. Assim você pegou pesado. Hashtag decepcionado. Os fãs do Ratos Cast exigem uma punição cinéfila pela grave blasfêmia de Marcelo Perello. Olha, rapaz. Poderoso ele. Além dele, olha só, o Wagner Ribeiro mandou o seguinte: mano, que preconceito com o cara de chapéu e com a menina por ter menos de 30 anos. Porra, concordo, porque eu ouvindo o cast pensei a mesma coisa, mas vamos lá. Que vergonha ter que ouvir uma coisa dessas. Mas vou respeitar sua opinião. Diversidade, meu amigo. Tu quer dar continuidade à raça humana apenas com cientistas? Só os nerds têm direito de colonizar um planeta? Ainda bem que tu não é o diretor do filme. Concordo, Wagner. Caralho, o Maguinho foi de voz gostosa pro mais odiado. Meu Deus do céu. Renatão, você que não participou do cast, mas que vai falar um pouco do Alien Covenant nesse cast, nós temos jurisprudência para o fato, né, para a punição. Queria saber se deveríamos abrir um inquérito contra o nosso participante querido, o vulgo Maguinho, ou se você acha que a gente pode abafar o caso e transformar tudo em pizza. Não, abafar o caso jamais, até porque no momento que o Brasil tá vivendo, a gente não pode dar esse exemplo. Então, o povo tá pedindo, a gente vai levantar o caso, e quem vai dar a punição é o público do Ratos. Cara, Eles vocês estão escolher- blasfemando, cara. Isso é uma Eles blasfêmia. escolher penitência. Boa. Tem que ser uma punição cinéfila, hein, gente? Tem que ter a ver com cinema. Então, olha só, querido amigo Maguinho, muita polêmica no cast do Covenant, né? Tendo você, principalmente, como alvo de alguns protestos por causa das suas palavras gravadas, foram gravadas. O público quer saber de você. Você renuncia ou vai se defender num possível impeachment? Cara, eu não tô acreditando que eu estou sendo julgado, açoitado, entendeu? Por não ter gostado desta bela merda que se chama Alien Covenant. Eu não tô acreditando em Maguinho. vocês, cara. Posso fazer uma pergunta? Virei gato ou Alien Covenant? Alto lá. O Virei um Gato, a relevância para o cinema mundial é zero. É um filme que, porra, é de sessão da tarde. O Alien Covenant, levar o nome da franquia Alien, cara, você não pode brincar com isso. Eu só não falo mais nada em respeito ao senil Ridley Scott. Olha só, é um absurdo ele dizer que é o pior filme do mês. Que ele vai dizer que é o pior filme do mês. Mas tudo bem. Só pra gente finalizar aqui a parte dos ouvintes, eu queria mandar um abraço especial pro nosso fã Fabrício dos Santos. Ele sempre dá uns ótimos feedbacks pra gente, dos casts. Ele propõe temas, debates. Muito obrigado, Fabrício. Fabrício, aliás, ele até propôs pra gente, né, um desafio. Depois eu vou passar pra vocês qual é o desafio. Que maneiro. Vocês verem se vocês querem participar. Queria mandar um abração pro nosso querido Márcio Perello, nosso correspondente internacional. Ó, Fez aniversário recentemente, né, Magui? verdade. 30 de abril. E está de volta ao Brasil. Verdade. Então, um abração pra ele e um parabéns mais do que especial pro nosso Calabouço Heavy Rock Bar, Pô, do nosso pai, querido verdade, Marcelo Perello. Verdade. Muito obrigado a todos. 8 anos de puro rock and roll. 8 anos, né, Magui? 8 anos. Muita música boa no Rio de Janeiro, graças Verdade, ao Calabouço. verdade. Então, mais uma vez, meus parabéns. Parabéns do Ratos de Cinema. Um abração especial também para os nossos ouvintes ao redor do Brasil e do mundo. Como sempre, nossos milhares de fãs de Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Irlanda e Argentina, sempre comparecendo aqui no Ratos de Cinema e ouvindo nosso podcast. Que bonito.
Muito bem, com isso nós vamos encerrar aqui a parte dos ouvintes. Nós vamos começar nosso cast sobre o mês de maio. Mês passado, mês de abril, nós tivemos um mês bem difícil, né, Maguinho? Pra você, principalmente. Você diria que esse mês de maio foi melhor? A gente sabe que você não gostou de um filme em particular, mas o mês você diria que foi um mês ruim? Ou maio melhorou em comparação com abril? Não tenha dúvidas. Maio foi um mês também, assim, difícil ser pior que o mês de abril, né? Eu acho que nós vamos terminar o ano e creio que não teremos um mês tão ruim como o mês de abril. Então maio, assim, foi um mês muito melhor. Teve muita coisa, cara. Boas surpresas, algumas grandes decepções. É um mês que definitivamente dá o pontapé inicial pro verão americano, né? E seus blockbusters aí. Bem, esse era o mês que eu tava esperando bastante, mas no geral, olhando a lista, assim, eu vi que também tinha muita coisa desnecessária, muita coisa que parecia que faltava grade de lançamento ao longo do ano e encaixaram nesse mês de maio. Renatão, como é que foi o mês pra você? Sem sombra de dúvidas, foi bem melhor que o mês de abril. Foi bem cheio. Eu acho que eu gosto muito de ver filmes independentes, os filmes às vezes não são de grande circuito e os grandes filmes pra mim desse mês foram esses filmes menores, filmes que a galera não esperava muito, sabe? Não foi, por mais que, como o Marquinhos comentou, que seja o início do pontapé do verão americano, ó, os destaques pra mim ainda não estão nesses filmes. Estão os filmes menores, filmes que, como você mesmo disse, estão arrumando espaço agora na grade para lançamento e não tiveram um lançamento muito grande, né, no mercado, mas mesmo assim são filmes de qualidade que merecem a galera correr pro cinema e tentar assistir. Por isso mesmo, eu queria começar o cast com a surpresa do mês. Muito tempo a gente não começa com a surpresa do mês. Maguinho, posso começar com você? Você já sabe? Pode, claro. Sua surpresa do mês de maio de 2017, por favor. Bom, vamos lá. Minha surpresa, como todos sabem, assim, eu sou um grande fã do cinema nacional, né? Acho muito louvável, independente do resultado que saia. Acho que as tentativas de fazer cinema de gênero aqui no Brasil, onde não é fácil, sempre é muito importante. E mostrar que existe vida, sim, existe vida além da Globo chanchada. Então minha surpresa vai para o Rastro, né, o novo terror psicológico, o horror do diretor estreante em longa-metragem, né, J.C. Feyer. Para quem não conhece, a história é vivida pelo Rafael Cardoso, tá muito bem, faz o João Rocha, ele é um jovem médico, ele trabalha na prefeitura, né, ele supervisiona e transfere pacientes de hospitais para hospitais. E uma coisa que o filme tem muito legal, assim, faz uma crítica muito atual de como se encontra a saúde no Rio de Janeiro, né? Então ele é encarregado de comandar uma transferência de pacientes de um hospital que está fechando por falta de verbas. Nessa transferência, uma menina, ela some, ela desaparece no meio da noite. E ele, como é o grande encarregado, né, dessa grande operação, ele começa a tentar descobrir o que aconteceu e começa a entrar numa paranoia, entrar em um mundo muito obscuro assim, e perigoso. E as atuações, cara, tem Rafael Cardoso que tá muito bem, tem a Leandra Leal, tem a Natália Guedes, que é a Júlia, que é a menina, tem a Cláudia Abreu, Felipe Camargo, Jonas Bloch. O filme, cara, eu já falo de largada assim, é muito interessante. A começar uma coisa muito legal, cara, assim, o absurdo trabalho da fotografia. Até anotei o nome do cara aqui, é Gustavo Radba, ou Raba. Cara, disparado, um dos melhores trabalhos que eu vi no cinema nacional nos últimos tempos, cara. Como é fantástico os enquadramentos, as câmeras que ele usa, como é brilhante o trabalho de foco que ele faz, sabe? O uso do primeiro plano, do segundo plano. Eu acho que, assim, que não é um grande problema, mas uma coisa que me deixou, assim, não tá legal, sabe? Mas que não desmerece o filme, eu acho que é o próprio roteiro, sabe? O filme, ele é vendido como um terror, né? A gente vê o trailer, é um terror nacional e tal. Mas, na verdade, o filme, no final do segundo ato, ele meio que flutua num terror psicológico e vai para um final, o final do filme é um policial, vira um policial investigativo. Assim, ele muda totalmente o foco do filme, sabe? Do que ele foi vendido, sabe? Eu acho que o diretor, ele quis abraçar muita coisa, perdeu um pouco. Mas, contudo, apesar disso, o Rastro é bem interessante. Detalhe, gente, para quem ainda não viu a cena final, a frase final é espetacular, é do caralho a frase final. E mais um ponto assim que eu achei que ele deu uma escorregadinha foi, assim, tem uns 5 ou 6 jumpscares que não tem necessidade alguma, sabe? Que é nitidamente a mão dele pra gente criar susto, sabe? Tem uma cena clássica.
Eu ia até te perguntar isso, ele assusta? Ele tem susto Não, assim, ou é só no psicológico? Não, é bem mais psicológico, e os sustos são no jump scares, entendeu? Que você já espera, e quando você não espera, você até toma susto, mas você fala, cara, não tem necessidade. Tem uma cena que é logo com 20 minutinhos que ele vai conhecer essa Júlia, né, que é a menina. Aí ele fala, Júlia, você fica tranquila que eu vou cuidar de você. Aí ela fala assim, jura? E quando ela fala, jura, faz pá! Ela só fez isso, ela só falou, jura. Nada aconteceu pra ter um pá! Sabe? Eu falei, mas por que ele fez isso? Sabe? Então, assim, tirando esses deslizezinhos, o Rastro é bem interessante, vale a pena, e como eu falei, é louvável. Tudo que a gente tenta fazer para ser diferente do que a gente está acostumado a ver, do que entregam de bandeja pra gente, que é essa comédia descerebrada que assola os nossos cinemas. Então, o Rastro, muito bem recomendado, vale a pena ver. Minha surpresa do mês. Bem, Rastro, que estreou dia 18 de maio. Renatão, sua surpresa do mês? A minha surpresa do mês também segue o mesmo caminho do Maguinho, de horror e suspense, é o Corra, o primeiro filme do Jordan Peele. Era um dos filmes que eu mais aguardava nesse mês, então eu fiquei bem feliz com o resultado dele. Eu vou tentar ser o mais breve possível sobre a história do filme, porque eu não quero estragar a experiência pra ninguém que for ver o filme no cinema, porque eu acho que é um filme que você precisa ver sem saber muita coisa. Se possível, nem veja o trailer. Porque o trailer não fala nada, mas eu acho que o trailer mostra um pouco demais. O trailer mostra muito. O trailer, eu por umas sorte, cenas vi o trailer. importantes. Sim, eu por sorte vi o trailer depois de ver o filme só. Mas aí quando eu vi, eu fiquei, porra, mostra tipo muita coisa, né? Ok. Verdade. Eu também. Então, tipo, vale a pena assistir, galera. Então eu vou tentar falar um pouco da minha experiência do filme, que eu achei do filme, sem estragar a história. A história é breve de um rapaz negro que acaba indo visitar os pais da namorada dele. A namorada dele é branca, uma família branca, tradicional, que mora num condomínio meio isolado. E sobre a situação dele, desse desconforto dele ser um cara negro e visitar a família branca dela, indo contra até os dizeres do próprio irmão dele, que já não acha uma boa ideia se misturar com a família branca, que é tudo maluco. Enfim, essa é a história. Eu acho o Jordan Peele um cara hilário, eu acompanho ele há muito tempo, então eu tava muito curioso para saber o que ele ia trazer nesse gênero do terror. E como foi o primeiro filme dele, eu achei essa como uma estreia algo muito especial, porque ele já mostrou entender a maneira de dirigir filmes de gênero. Ele apresenta com muita qualidade um domínio no gênero do suspense, do terror, algo que é totalmente fora do padrão dele. E é uma história muito original, é diferente de muita coisa que você vai ver no cinema, sabe? E ela é corajosa por seguir aquele ponto de vista, que são as questões raciais sendo apontadas, e ao mesmo tempo que ele apresenta alguns clichês e coisas mais genéricas dentro do gênero do terror, o filme não peca nisso, porque ainda assim ele tem uma assinatura e uma voz muito própria do Jordan Peele, que acaba não fazendo o filme cair em coisas mais genéricas, como um outro filme de terror que eu vou comentar aqui hoje no cast. Então é legal ver como essa perspectiva é construída, no caso do terror e do suspense, ser muitas vezes desenrolado no filme a partir do desconforto, no caso racial, né, da pessoa negra no ambiente branco. Então eu achei um filme interessante, muito bem dirigido, muito bem atuado, o elenco todo tá muito bem, não tem nenhum grande nome. O Daniel Kaluuya, ele fez o segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror, pra quem for lembrar, ele tá lá. E ele fazia uma série chamada Skins, cara, que eu via quando eu era adolescente. E ele novinho fazia essa série. A Alison Williams também tá excelente no filme, ela faz a série Girls, que acabou agora. Então é um elenco, assim, a parte principal, jovem, vale a pena. É um filme totalmente diferente e que não te chamaria pro cinema, porque ele não tá tendo tanto... Não é um filme de grande público, né? Não é um grande blockbuster, é um filme menor, mas vale a pena você correr pra assistir. Mas tá tendo bastante divulgação, aliás, Renatão. Eu tenho visto bastante coisa. Depois que o filme saiu, aqui no Rio eu achei muito no boca a boca. Isso, exatamente. Depois que o filme saiu, a galera começou a falar e eles começaram a colocar. Nós fizemos um cast sobre os filmes de terror de 2017, Maguinho falou sobre o Corra, né, Maguinho? Sim, é muito bom filme, cara. É um filme que tem, assim, tem os 3 pilares que eu acho que um bom filme muito acertados, que é uma boa direção, quer dizer, uma belíssima direção, uma boa história, um bom roteiro e atuações muito boas. Então, assim, quando esses 3 conversam muito bem, dificilmente sai coisa ruim. Então, o filme realmente
E concordo contigo, Renato. Tentem, cara amigo ouvinte, não ver trailers. Veja o filme, porque o trailer entrega muita coisa. É um belíssimo filme. Um dos melhores filmes que eu vi esse ano ainda. Recomendadíssimo. Pois é indiscutivelmente um bom filme do gênero, porque ele tem umas coisas desse gênero que a gente não tá mais acostumado a ver, infelizmente. Que é boas atuações, um roteiro que não trata o público como idiota. Sim. Que tem uma surpresa que realmente te faz refletir. E nesse caso é uma coisa de questões sociais e a nossa percepção sobre o racismo e tal. Isso é muito interessante. Eu acho que o filme ele funciona melhor sem o buzz todo que ele teve aqui no Brasil. Porque ele tá sendo vendido, eu vejo as pessoas falando dele, e todo o material promocional em cima dele é o filme que estourou os Estados Unidos, o filme que surpreendeu todo mundo. Eu acho que ele funciona melhor sem isso, porque é o seguinte: quando ele foi lançado nos Estados Unidos, muito pouco se sabia sobre esse filme e ele virou uma surpresa lá. Mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, há 2 anos atrás com o Straight Outta Compton, que foi um filme que eu tava até nos Estados Unidos, no caso, na televisão se falava muito dele. E era tudo boca a boca, era as críticas falando bem, eram as pessoas falando bem. Esse filme, né, o Corra, lá ele estourou quando ele já tava no cinema. Ele foi uma surpresa até pro estúdio, né, Renato? Foi, eles não esperavam tanto. Na verdade, ele teve uma boa recepção em festivais, em coisas assim, então já gerou... menores, A galera antenada já tava interessada no filme. Mas na questão do grande público só não. descobriu ele, vamos dizer Sem assim. dúvida, O grande sem público só dúvida. descobriu ele no cinema. E muito parecido também, gente, com o Corrente do Mal, né? Que ele começou a fazer um sucesso depois, aos poucos, né? Que as pessoas eu acho que ele é mais parecido com o Corrente do Mal do que com o Straight Outta Compton. Mas assim, aqui no Brasil ele chegou depois de tudo isso que já tinha passado nos Estados Unidos. Toda a campanha pra vender o filme aqui girou em torno da surpresa que ele foi nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Então é completamente diferente a maneira que ele foi lançado aqui. Eu tenho amigos que foram ver o filme no cinema e falaram assim: cara, eu tava esperando mais. Aumenta muito a expectativa, né? Se você gostou desse filme, se você se interessar um pouquinho mais sobre alguns detalhes sobre o filme, escuta esse nosso Ratoscast especial sobre os filmes de terror. Mas assim, eu concordo com o que o Fernando falou, no caso de o tema não é pra todo mundo aqui no Brasil. Você tem que entender um pouco de como funciona isso lá fora também. Sim, é muito da realidade deles. Então até a questão toda do irmão e de como ele age, como é que ele investiga tudo. Então, enfim, eu acho que dá pra entender, a história é muito interessante e ela brinca muito com a gente também, mas... Aí que tá, eu tô pensando aqui, eu não sei nem se é entender muito, cara. Eu acho que ele pode não conversar tanto com a realidade da galera daqui. Mas entender, eu acho que não... Que é um assunto muito universal, cara. Ele tem pontos que ele aborda lá que são muito regionais. Sim, verdade. Americana, tudo mais, mas em grande parte é um tema universal. Muito bem, o filme se chama Corra, estreou também dia 18 de maio e ainda está em cartaz. A minha surpresa do mês foi o dia do atentado. Olha, que legal. Patriots Day, do Peter Berg. Peter Berg, pra quem não conhece, é um ator, diretor, escritor, roteirista, enfim, que tem altos e baixos na carreira dele. Você com certeza já deve ter visto algum filme dele. Ele dirigiu o fadado, horroroso Battlefield, Batalha dos Mares. Verdade. Dirigiu Hancock, também um filme que foi metralhado. Dirigiu O Reino, que é um filme que eu gosto. Confesso que é um guilty pleasure que eu tenho. Eu vejo esse filme frequentemente. Um filme dele que eu gostei, um dos filmes dele que eu mais gostei, é O Grande Herói, que ele fez com o Marco Wahlberg. Aí começa, também né? Tá nesse a parceria, filme. né? Ele começou ali. Ele fez o Horizonte Profundo, que o Maguinho revisou, né, no ano passado. Sim, bem legal também. Do mês. Bem legal. Bom filme. Esse eu não me interessei, não foi muito no meu interesse, mas o dia do atentado eu tava interessado, porque ele também é uma história verídica. O Peter Berg tem feito bastante... os últimos filmes dele têm sido baseados em atos heróicos de americanos e enfim. Tava com medo desse filme quando eu vi o trailer, quando eu soube do projeto, enfim. Até eu ir ver o filme e eu adorei o filme, principalmente porque, embora o Marco Wahlberg esteja estampando como o primeiro nome do filme, com destaque e tal, ele não é exatamente o protagonista do filme. O filme tem outros personagens bastante importantes nessa história. O filme é baseado na história real do atentado que teve na Maratona de Boston, em 2013. E o que aconteceu depois, né? Como é que foi a investigação para descobrir quem eram os terroristas e como é que foi todo esse processo de capturar os terroristas e resolver esse caso. O que eu achei legal do filme é que o filme ele tem um ritmo muito bom. Aliás, o Peter Berg, um dos problemas que eu tenho com os filmes dele é exatamente a edição. Lá nos Estados Unidos, ele me parece como se fosse um Michael Bay genérico.
Acho que por isso que botaram ele pra fazer o Battlefield. Só que ele me provou em alguns filmes, como eu falo, ele tem altos e baixos, né? Ele já provou em alguns filmes que ele é bom diretor, ele é um cara interessante, ele tem mais a dizer. Então eu acho que nesse filme ele trabalha muito bem o elenco. O elenco é escolhido assim a dedo. Os atores estão muito bem e ele te surpreende em algumas cenas, né? Você acha que o filme vai pra um lado e ele acaba indo pro outro. Mesmo se você conhece a história, o que acontece depois, que eu acho que é uma coisa que a gente conhece aqui muito pouco. Lá nos Estados Unidos eles conhecem um pouco mais. Me surpreendeu até a maneira que teve essa resolução da história. Eu fiquei tenso vendo o filme, bastante tenso. Por não esperar nada desse diretor, eu fui surpreendido. Gostei bastante, vale a pena ver. Se você tá com medo, assim como eu tava, de ser um filme muito patriota, um filme muito bandeira americana balançando o tempo todo e tal, pode ficar tranquilo que é um filme bem interessante, um filme bem pé no chão e que vale a pena dar uma olhadinha. Renatão escreveu uma crítica maravilhosa. Excelente, Renatão. Eu já tinha visto o filme quando eu li, mas ele foi no ponto. Queria que ele falasse um pouco também do dia do atentado. Queria até falar mesmo, cara, porque o dia do atentado foi o meu filme do mês. Olha legal. Só. Eu gostei muito do filme. Eu concordo com tudo que você falou. Eu só, como eu comentei aqui, eu tinha visto o Horizonte Profundo depois que o Maguinho falou dele com a gente. Eu fui atrás, achei o filme muito legal. Mas eu achei que o dia do atentado é de longe o melhor trabalho dele até o momento. Eu acho que o que ele faz com aquela história, com aqueles personagens e a maneira que ele trabalha com os atores é excelente. Eu até comentei isso na minha crítica, que o que eu mais gosto do filme é a maneira que os personagens são retratados. Porque a gente acompanha muitos personagens ali, são diversas histórias, diversos pontos de vista, mas todos eles têm o seu momento, tem um porquê eles estarem ali. E o pouco que alguns deles têm de tela é o suficiente pra gente se importar com a resolução de cada um deles. Exato. Você fica com medo por eles, né? Você fica com medo por eles e coisas que você às vezes não espera que vão acontecer com eles, acontece. Eu acho que eu tô falando isso, você deve saber de quem eu tô falando, mas é muito legal isso, e não só na parte dos personagens da cidade, como a maneira que os terroristas são tratados. Nenhum deles é estereotipado, não tem uma objetividade do diretor em humanizar eles. Ele não tá tipo falando, eles fazem isso pelos ideais deles. Não, ele não tá querendo fazer isso, até porque o filme, bem ou mal, levanta a bandeira de unidade, não é nem uma bandeira de patriotismo, é uma bandeira de unidade, é de um senso de comunidade. Além de Boston, além de Estados Unidos, é um senso de comunidade. Como a gente deveria se comportar quando esse tipo de coisa acontece com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu bairro, com a sua cidade. Então eu acho que é isso que é o mais interessante que ele coloca. Acho que é isso que me encantou no filme, cara, porque ele é mais do que um filme de atentados terroristas, né? É um filme que faz justiça sobre aquelas pessoas passaram e aquele momento de tragédia e a superação que eles tiveram a partir de trabalhar em equipe. Então a mensagem dela eu acho que é algo muito importante no momento que a gente vive e algo que é eterno, cara. É um filme muito respeitoso com toda a situação. Maguinho, vou voltar pra você pra falar do seu pior filme do mês. Se você já falou sobre o pior filme do mês, não precisa falar nada. Não, cara, pior filme do mês pra mim, eu vou continuar com a minha... Cuidado que você tá sob investigação. Eu vou continuar com a minha ideia, é o Alien Covenant. Eu não vou falar mais nada, né, até porque já falei muito. E eu acho assim, quem não me ouviu, eu acho assim, a gente tem um cast sobre o Alien, que é a bela chance do público ouvir tudo que nós falamos e tal. Eu só acho que é o seguinte, é uma bela chance da gente comprovar que se tivessem deixado o Neil Blomkamp reabrir a franquia, a gente estaria aqui falando outra coisa. Neil Blomkamp tem um filme bom. Um filme bom, depois é ladeira abaixo. Filme bom, depois é merda pra eu também acho. Até aí nada. O cara, enfim, eu acho que... Aí vai dar o Alien na mão dele. Não, desculpa. Então, muito obrigado pela sua opinião. Eu quero ouvir, eu vou deixar o Renatão falar. Alien foi o meu filme do mês. Se você tá de sacanagem, eu vou levantar. Alien Covenant foi o meu filme do mês. Era o filme que eu mais estava esperando esse mês. Por favor, me defenda aí, numa boa. Vai. Era o filme que eu estava esperando. Eu também me decepcionei, eu falei das minhas decepções no cast. Convido a todos a ouvir. Mas dentro de todos os filmes aqui, eu realmente achava que o Alien não ia ser o meu filme do mês. Mas eu estava olhando todos os filmes aqui. E por tudo que eu li, até depois da gente fazer o cast, pessoas que destrincharam o filme de outras maneiras, até pessoas que criticaram,
procurei tudo sobre o filme. Concordo com muita coisa que foi dito sobre o filme. Mas eu gostei, eu me diverti. Espero ainda vê-lo de novo no cinema. Você tá louco. E, enfim, esta é a minha opinião. Renatão, você tirou o sono do Maguinho. O Maguinho tá louco pra saber da sua opinião. Porra, sobre tô o Alien mesmo. Covenant. Tô mesmo. Ele é o seu pior do mês? Não. Não é. Eu Não imagino é. que seja a ratoeira, então. Sim, sem dúvida. Tá, então eu queria que você falasse um pouco pra gente de Alien Covenant, já que a gente ainda não ouviu a sua opinião sobre o filme. Eu gosto muito do Alien, especialmente dos dois primeiros. Eu até falei com vocês que eu revi depois de ter visto o Covenant, de ter ouvido o cast de vocês. Eu fiquei com vontade de revisitar os dois primeiros filmes. E eu acho que isso até moldou muito do que eu tenho pra falar aqui agora. Dito isso, eu gosto, não sou ficcionado, não fico tão ofendido se o filme vai ser uma merda ou não. Mas eu tava muito empolgado pra esse filme. E quando saíram as primeiras críticas lá fora, a galera tava reclamando um pouco, reclamando não sei o que, eu me tirei. Falei, não vou ver nada, eu quero esperar pra ter minha opinião. Só que quando eu fiz isso, eu já baixei minha bola. E quando eu baixei minha bola, eu fui me preparando pra outra coisa. Eu não fui me preparando pra ver um novo Alien. Eu fui me preparando pra ver a sequência do Prometheus. E por isso que eu não saí tão puto, achando tão merda, achando outra coisa. Porque ele deu respostas que o Prometheus deixou em aberto. Ah, deu? Ele deixou coisas... Jura? Algumas deram. E outra coisa, ele não deixou... Não é um filme perfeito, não é um filme... Ele tem falhas pra cacete, mas é o que eu fiquei pensando pra caralho depois, eu revendo as coisas. Isso tô falando assim, nas questões que todo mundo levanta, que são as pontas soltas e tudo mais. Ele respondeu algumas questões e abriu outras questões e ainda expandiu questões que não ficaram abertas para um possível terceiro filme. Quando ele fez isso, ele pensou em sequências, ele pensou em 3 filmes. Então vamos dar tempo pro cara falar o que ele quer fazer, cara. Se o terceiro filme for o último dessa nova série e ele ficar tudo aberto, aí beleza. Mas enquanto isso, cara, dá pra esperar. Ainda vão saindo as respostas, sabe? Dito isso, eu acho que é um grande erro do estúdio a maneira que eles estão querendo vender o filme. Especialmente pelo trailer. O trailer é foda. O trailer é foda, é Alien pra cacete. Dava uma vibe de que seria um filme do Alien, o Alien caçando eles. Um bagulho frenético, sabe? Aquela sensação frenética. E o filme não vende isso. Ele tem a mesma estrutura quase. Os primeiros 40 minutos de introdução, nada acontece... Aí, com exatos 40 minutos, dá a virada e começa o negócio. E eu falo isso porque o Oitavo Passageiro foi assim e o Resgate foi assim. O resto, há quem se importe e quem não se importe, né? Mas os dois primeiros têm a mesma estrutura. As mesmas questões de personagens não desenvolvidos, personagens não sei o quê. Ah, falta uma Ripley. Eu concordo com as paradas que o Maguinho falou. Os personagens são ruins, concordo, os personagens são péssimos. Mas o personagem nunca foi o forte da franquia Alien. Ah, falta uma Ripley. Ok, falta uma Ripley, mas se você ver no primeiro Alien, a Ripley não era uma grande personagem. Ela não era a Ripley. A Ripley virou o que ela é depois que o James Cameron fez o Aliens no Resgate. Que ali ele deu uma força pra caramba pra ela, deu todo aquele peso. E fora que ela foi a personagem guia pros outros filmes. Então eu acho que questões que a galera levantou, eu acho que dá pra guardar um pouco, porque não são 2 filmes só, ele já anunciou o terceiro, sabe? É uma história que ainda tá rolando. E quantas questões de personagem também me deram muitos problemas, nunca foi um forte deles. Eu acho que isso, eu revisitar os filmes, me fez me incomodar menos com isso. Ele é chato, pra mim o problema dele é que ele tem problema de ritmo. O ritmo dele é muito inconsistente, ele é muito parado, aí tem momentos assim, sequências breves do ataque do Alien, ou situações de perseguição, de ação, e de repente já quebra o clima de novo pra mais sequências mais lentas. É um filme que não me ofendeu tanto quanto eu achei, e revisitar os outros filmes depois me fizeram entender um pouco mais esse filme, então... Só mais uma perguntinha, você acha que o Maguinho exagerou no cast? Cara, não, eu acho que ele exagerou em alguns pontos. Tá com medo de perder a amizade, né? Não é porque eu quero que ele entenda. Eu acho que ele exagerou em alguns pontos. Por exemplo, personagem, por que você não gostou dos personagens? O cara usa chapéu, a menina não sei o quê. Nessa hora eu fiquei, o personagem que eu gostei, que é o Tennessee, que é o Danny McBride, que eu fiquei vendo vocês falando, que cara, eu queria poder falar do Danny McBride aqui. Porque eu acho que ele é um ator de comédia fantástico, e que eu já vi algumas coisas dele, de atuações mais sérias e tal, e ele consegue entregar aquilo, e pra mim ele conseguiu entregar bem no Covenant, mas é isso que eu acho que ele exagerou, né? Essas questões de... Eu não sei se é exagerar, ou ele na hora ficou com tanta coisa e não conseguiu formular direito. Não, entendo. Eu, como eu falei, eu acho que os personagens são completamente imbecis, trapalhões no espaço, é isso.
Não, e só pra dar um coisa também pra galera correr pra ver esse cast e parabenizar o Pedro que gravou com vocês. Pô, o cara é uma enciclopédia, né? Pedro, verdade. Cara, o maluco Cara, é é um foda. alien, Eu tava né? vendo, Eu eu tava acho que assim, ele- cara, o cara é absurdo, cara é absurdo. Conhece Coisas que tudo. assim, eu nunca tinha pego da franquia, eu fui pegar com ele, sabe? Verdade. Pois é, ele é estudioso de Alien. O maluco é absurdo. Pois é, então assim, se você quiser saber mais, tem até o contato do Pedro lá no cast, vocês Verdade. podem procurar ele se tiver alguma pergunta sobre Alien. Mas enfim, o Pedro também teve uma opinião muito parecida com a sua, Renato, pelo jeito. O meu pior filme do mês, bom, o Renatão não vai falar do pior dele agora, o Maguinho já falou dele em outro cast, teve um cast inteiro pra falar do filme dele. Meu pior filme do mês, eu fui ver, nem queria ver, mas fui ver, chama-se Rei Arthur, A Lenda da Espada. Puta que pariu. Cara, vai do fato de que eu já não queria ver esse filme, mas fui ver porque, como já falei em outros casts, eu tenho um problema de trânsito aqui em São Paulo. Pra me locomover aqui é muito complicado. Então, às vezes, eu vou no cinema pra ver um filme pra Pra poder fazer esperar um hora. pouquinho, né? Pra dar uma escoada. Pra dar uma escoada, boa. Esse filme é literalmente uma escoada, Maguinho. Porque no final, vai tudo pro ralo. Muito bem. Esse filme ele faz parte daquela pegada de Hollywood de transformar aquelas histórias clássicas, né? Séries antigas em franquia. Eu acho que foi no cast do Fragmentado que eu falei isso. Eu acho que, às vezes, quando eles vão iniciar uma franquia, era bom fazer um bom filme, ao invés de você criar um universo inteiro, pincelar vários elementos para futuros filmes. Ultimamente a gente tem visto vários filmes assim, John Carter, Cavaleiro Solitário, Destino de Júpiter. Ano passado a gente teve Warcraft, Ben-Hur, Lenda do Tarzan, Jason Bourne. Isso não é novidade. O primeiro filme do Piratas do Caribe era assim também. É um dos problemas do Alien Covenant também, já que a gente tá falando do Alien, entendeu? É essa tendência que eles têm de cada vez mais... Estabelecer universos. Na maioria das vezes, quando Hollywood faz isso, ele gera fracassos monumentais. Esses filmes que eu falei agora, fracassos monumentais. É o mal Entendeu? da Marvel, né, cara? Todo mundo quer um universo. Todo mundo pra quer fazer si. igual. Só que assim, os caras insistem com a mesma ideia batida, com a mesma coisa. No caso do Rei Arthur, por exemplo, é uma ideia que já é domínio público. Então aí, já tem uma ideia pronta aqui, um universo todo pronto. No início eles queriam fazer um filme sobre cada personagem. Infelizmente eles mudaram de ideia e fizeram esse do Rei Arthur, já com alguns personagens ali. Mas aí eu queria até perguntar pra vocês lembram de algum filme do Rei Arthur que fez um sucesso assim maravilhoso, estrondoso, a ponto das pessoas pensarem assim, cara, vamos criar uma franquia em cima do Rei Arthur? Excalibur é bem legal, que é o único que Aquele eu do me lembro. Clive Owen, por incrível que pareça, tem gente que se pergunta É legal. até hoje por que não teve uma sequência. Eu acho legal esse. Eu vi esse filme recentemente, Renatão. Eu não vi esse filme na época, achava o trailer Eu vi horroroso. esse filme no cinema, cara. Eu achei ele interessante, mas não é nada demais. Sobre esse do Guy Ritchie, eu achei um filme extremamente mal vendido. Não ajuda o fato de que muitos dos personagens são extremamente mal escritos. O estilo do Guy Ritchie tá lá, tá? Você que gosta do Guy Ritchie, é visível. Mas até demais. eu continuo dizendo que ele não é um bom diretor pra esse tipo de filme. Já falava isso lá no Sherlock, continuo dizendo isso. As surpresas do roteiro, que ele assina o roteiro também, são estúpidas. O cara que me surpreendeu, assim, de 5 minutos ele me surpreendia no Snatch. Não sei o que aconteceu com ele. O terceiro ato desse filme, ele parece que saiu de um videogame. Você não entende absolutamente nada do que tá acontecendo. Nada da luta que tá acontecendo. Incompreensível. Pior, ele destoa do tom que o filme tá apresentando. O filme tem aquele estilo criminal do Guy Ritchie, né? O Rei Arthur, ele foi criado nas ruas, então ele lidera uma gangue, os amigos dele são os malandros da rua, eles são cheios de golpes aqui. O Guy Ritchie ficou famoso por isso. Nesse caso, funciona. Isso aquele início ali do filme. Aliás, o início do filme é extraordinário. Assim. Eu até pensei assim, cara, acho que o nego se enganou, esse filme é bom. O começo do filme é legal, tem uma coisinha legal. O ritmo do filme, a edição. Eu vi até um cara falando uma coisa muito interessante. Na cena que mostra como ele cresceu nas ruas. Porra, é foda essa cena. Aquilo ali já é um filme. Não, mas E a maneira que foi muito editada bem. aquela cena é muito maneira. Mas isso é uma assinatura legal dele. Até Sim, no filme sim. do Sherlock tem coisas assim também. Só que ele não sabe usar isso. O que eu acho, na minha opinião, é que ele pegou tudo que ele tinha de bom e ele jogou no começo. E ele se perdeu. Ele não sabia mais o que fazer. Tem uma cena, não é spoiler, mas tem uma cena que eles resolvem largar ele numa floresta e ver se ele sobrevive. Tem uma cena que ele pega o único instrumento que ele poderia ganhar a guerra. Porque ele vai morrer, tá? Ele tá jurado de morte. O único instrumento que poderia salvar ele joga fora.
Tem coisas nesse filme que não fazem o menor sentido. Então, assim, o começo é bem legal, tinha potencial pra ser algo mais divertido. E como eu falei, eu me diverti no começo. O Jude Law, eu acho que ele não teve um papel ainda legal no cinema que, sabe, que justifica. Ele teve coisas legais no início da carreira dele. O AI, eu acho, ele tá muito bem. Não sei também, o Jude Law se perdeu um pouco. Gosto muito dele no Young Pope, mas aqui... E por ser um dos filmes mais descartáveis do ano, num mês que ainda teve um outro filme que é extremamente descartável, depois eu vou falar dele, esse conseguiu ser pior. Renatão, você que viu o filme, pode falar um pouco. Eu fiquei surpreso que você não comentou os péssimos efeitos, cara. Então, é incompreensível. O final é só isso, né? É horroroso. A cena da floresta, que você falou, os animais que ele enfrenta ali, nossa, cara. Acho que o jogo de Play 2, Marquinhos, que adora falar de game. O final é Play 2. Play 2 tem gráficos melhores. O início, o elefante gigante, que tem até no trailer, eu achei que fosse ser pior. Eu não achei tão ruim no início. Mas depois, acho que eles usaram todo o dinheiro pra fazer aquele elefante renderizar direito. Depois, legal, uma merda, cara. Eu gosto muito de Charlie Hunnam pelo Sons of Anarchy. Eu gosto muito daquela série. Eu acho que ele tá muito bem ali. Mas no cinema ele ainda não conseguiu um papel bom, cara. Não. Ele não tá dando... Ele vai fazer agora A Cidade Perdida de Z, né? Que é um elogiaram bastante o trabalho dele. O Maguinho já viu. Já vi, um excelente Ele tá legal no Pacific Rim, eu gosto do Pacific Rim, mas ele não é... Ele tá o que dá. Não é um destaque. Porque o Pacific Rim não tem o melhor roteiro do mundo, ele é visualmente legal pra caralho. Mas ele me passa... A única coisa que eu tirei do Rei Arthur, de verdade, cara, pra mim é um filme muito descartável, muito ruim. Ele só não foi meu pior também por causa da ratoeira, mas eu gostei da trilha sonora. Não sei se... É legal. É verdade. Eu achei a trilha sonora maneira, cara. Ela mescla com o estilo, né, de música celta, música de época, coisa assim, música medieval, com uma parada mais urbana, posso dizer assim, do Guy Ritchie. Então fica uma mesclagem maneira, não é tão agressivo. Tem até uma cena de perseguição que eu até achei legal, assim, poderia ter sido mais, mas tem alguns momentos legais, que a trilha sonora é toda criada em cima de respiros, né? Isso, que eu achei muito boa. Que tem aquela câmera que fica próxima, né? A câmera na cara deles, mostra ele correndo. Também é uma parada que o Guy Ritchie usa bastante. Eu só fiquei pensando muito depois de ver esse filme, assim, falei, cara, o Guy Ritchie realmente não é a escolha certa pro live action do Aladdin, cara. Eu duvido que a Disney vai dar essa liberdade toda pra ele, cara. Pra ele colocar essa assinatura toda lá. Duvido. Com certeza. E pelo menos ele não vai tocar no roteiro, até onde a gente sabe. Esse foi o Rei Arthur, a Lenda da Espada, que estreou dia 18 também. Dia 18 foi bem concorrido de cinema. Maguinho, um dos filmes que estreou logo no início do mês, no dia 4 de maio, foi um filme que você falou nesse cast dos filmes de terror que você queria ver, que você ainda não tinha visto, mas eu sei que você já viu esse mês, que foi Autópsia, né? É um filme de terror também. Correspondeu às suas expectativas? O que você achou dele? Então, como você falou, nós comentamos ele no último cast, né, que tá no ar sobre os filmes de terror. Eu não tinha visto, né, e fiquei no aguardo, cara. Eu vi e vou ser sincero, gostei bem, cara, gostei muito. Eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, é muito legal e é bem incrível, assim, a interação e a química do pai e o filho. É muito legal também como que ele aborda a autópsia, nua e crua, assim, o filme passa mais de meia hora na autópsia ali, coisa que você não vê muito em filmes. Não curti muito foi o terceiro ato, com a conclusão um pouco viajante, assim. É a história de uma pacata cidade, onde o pai e o filho têm um necrotério, né? E aparece um corpo numa cena de um assassinato de uma mulher, e tá intacta, né? A mulher linda, por sinal. E aí eles levam ela e dali eles começam a fazer autópsia para identificar o que aconteceu. E dali o filme se desenrola. Cara, eu achei bem legalzinho, cara. Eu gostei. Eu me incomodei um pouco. O terceiro ato me incomodou bastante, mas acho que na virada pro segundo ato o filme já começou a me perder. Ele sustenta muito, como o Maguinho falou, na química dos dois, do Brian Cox e do Emil Hirsch. Os dois são excelentes e realmente tem uma boa química. E ele é interessante, o primeiro ato, a maneira que constrói toda a questão da autópsia e a maneira que eles constroem o mistério que a gente vai acompanhar durante o filme inteiro. Mas a partir do terceiro ato, quando ele começa a cair
nas questões mais genéricas dos jump. Meio que no lugar comum, assim, né? Exato. Ele é legal porque ele constrói uma atmosfera dentro daquele ambiente, porque dá um senso de claustrofobia, porque você sente que o lugar é pequeno, você sente que eles estão encurralados ali e não tem muito pra onde ir, mas na construção dos jumpscares eu acho que ele perde um pouco pra parte mais genérica, ele perde um pouco a identidade dele, e o terceiro ato pra mim é uma zona que estragou bastante o filme. Eu acho que no terceiro ato, Renato, tem uma parte que é fundamental pra mim que dá uma desandada, é quando, eu não vou contar porque é spoiler, quando um personagem morre. Não sei se vocês sabem o que eu tô falando, mas quando uma pessoa morre, eu falo, sabe, ele meio que se perde ali, também concordo com você. Aí parece que virou Jason ali, né? Sim, é verdade. Uma coisa meio diferente. É como eu falei do Rei Arthur, parece que o tom do filme até aquele momento não é daquele e de repente vira uma outra coisa. Exatamente, muda o gênero. Verdade. Mas é bem por aí mesmo. Então esse foi Autópsia, né? Vale ver se você gosta do gênero bastante, mas sabendo que o terceiro ato pode te decepcionar, como decepcionou a nós três, e o Fernando Ticon também, que falou bastante desse filme lá no RotoCast. Renatão, você como nosso representante oficial dos filmes independentes, esse mês você teve um prato cheio, né? Verdade. Muita coisa. Vou pedir pra você fazer aquele pacotão clássico. Dia 4 de maio também estreou A Filha, do Simon Stone, que você foi ver. Norman Confia em Mim, que é do Joseph Seder. Esses dois estrearam dia 4 de maio. E teve o Reset, o novo balé da Ópera de Paris. Filmes independentes que, enfim, chegaram em pouquíssimos cinemas. Queria que você me falasse quais deles valem a pena, quais que a gente pode descartar. Os três eu acho que valem a pena a galera assistir. São três bons filmes interessantes que se destacam por questões distintas. O primeiro deles é A Filha, é um drama australiano que conta a história de um rapaz chamado Christian que vai para a cidade dele, é uma cidade pequena. Ele volta para essa cidade pro casamento do pai dele, que já é um cara mais velho, tá casando com uma moça mais nova, ele tem problemas de relacionamento com o pai, é uma situação complicada, e ele tá aguardando a namorada dele, que ia lá encontrar ele. Ele é um cara que tava passando por dificuldades na vida, e nessa ele acaba se reconectando com um amigo dele de infância, que é o Oliver. E lá ele acaba descobrindo um segredo na família dele, e isso gera várias situações entre eles. Esse é o primeiro filme do Simon Stone. Ele trabalha muito bem, cara. Ele faz um bom uso do silêncio para compor as cenas. Eu acho que isso é uma característica legal pro filme. Ele tem dois atores conhecidos no elenco, que é o Geoffrey Rush e o Sam Neill, que são dois atores ótimos e estão bem no filme. Então, em papéis menores, são papéis importantes, mas que não tem tantos momentos de mostrar o talento deles, né? O meu incômodo com o filme é a história. Eu acho muito novelesca, se eu posso dizer assim. Se você já viu alguma novela na Globo, você já viu todos os personagens, toda a situação. E o que me incomoda é porque a grande revelação do filme, ela não é uma revelação pro público, ela é uma revelação pro personagem. Então na hora não tem tanto impacto pra gente, sabe? Eu acho que ele perde um pouco com isso e perde com essa comparação pode ser feita com essa atmosfera nobelesca que eles têm. Mas ainda vale a pena assistir. O Norman Confia em Mim, ele quase entrou na minha surpresa do mês, porque realmente eu não esperava ver assistir esse filme, até porque eu não sou tão fã do Richard Gere, mas eu nunca vi ele tão bem como nesse filme, cara. O Norman é um thriller político que conta a história do Norman, que é um homem comum que fica andando por Nova York. Ele tenta passar uma imagem de um grande empresário, mesmo não sendo tão bem sucedido. E ele gosta de ajudar os outros na esperança de que essas ajudas deem um retorno para ele. Ele é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de um fixer. Ele é o cara que faz as coisas para os outros na esperança de colher louros para ele. E o mundo dele vira de cabeça abaixo quando uma das pessoas que ele ajuda estava se tornando o primeiro-ministro de Israel. Então, quando acontece isso, ele abre as portas para ele. Ele acha que ali é a galinha dos ovos de ouro para ele. Só que logo ele se vê envolvido numa trama política assim pesada, onde ele não esperava se encontrar. E é muito interessante ver isso, especialmente pela direção do Joseph Seder, que é um americano radicado em Israel, e o filme trata muito das questões da representação do judeu em Nova York. Tem muito conhecimento disso, né? Porque tem muita vivência com isso. Então ele trabalha muito bem. O elenco todo tá ótimo. Michael Sheen, que é um ator muito bom, tá ótimo no filme. Steve Buscemi. Todos eles brilham junto com o Richard Gere, que tem ali a atuação da carreira dele. Sem dúvida é um filme que funciona. É um filme para um público adulto, uma temática diferente. Acho que vale a pena a galera ir assistir. E o último filme que eu assisti pelo Rota foi o Reset, que é o novo balé da Ópera de Paris. Eu assisti ele num evento que tá rolando agora
no Cine Maison aqui no Rio de Janeiro, no consulado francês, chamado Cine Vinho Fênix, que é uma parceria da Fênix Filmes. A ideia é simples, mesclar filmes com vinho. Juntar dois prazeres. E no caso, no mês passado, no mês de abril, a gente estava comemorando o Dia Mundial da Dança. Então, rolou uma apresentação de balé que foi muito legal e teve a estreia desse documentário que acompanha um ano e pouco, mais ou menos, que o Benjamin Millepied, que é um renomado coreógrafo e dançarino, conhecido pela gente por fazer a coreografia do Cisne Negro, no ano e pouco que ele assumiu a direção da Ópera de Paris, do balé deles, numa tentativa de rejuvenescer o balé da Ópera de Paris e mudar um pouco o jeito deles de ensinar, que é muito duro. Ele tenta tirar essa imagem antiquada e mais rígida do balé e tenta passar uma coisa mais moderna, mais à vontade para os bailarinos, criar um ambiente interessante. E é muito legal esse filme, não só acompanhar essa tentativa dele, mas acompanhar a construção de um balé. Eu nunca tinha parado para ver como seria isso, ou até mesmo para pensar. Para nós que somos fãs de arte, é um filme indispensável, porque ele é uma representação do que significa a criação da arte e da importância da renovação dela e as possibilidades. Eu acho que vale a pena, galera, assistir esses filmes. Obrigado. Que orgulho desse menino, né, Marcelinho? Claro, pô. E falou que bem dos orgulho três, desse né? menino. Prodígio. Maguinho, você também viu um filme de arte esse mês, um filme americano independente chamado Antes que eu vá. De arte? Na teoria é um filme independente, vamos dizer assim. Ai. Queria que você falasse um pouco desse filme pra gente também. Vamos lá. Cara, é mais um filme inspirado em um livro que vendeu milhões de cópias e feito para o público Young Adult. Antes que eu vá, ele trata a história da Samantha Kingston, que quem faz é a Zoe Deutsch. Enfim, é uma jovem, né, tipicamente americana, que tem tudo na vida, né, família estruturada, na escola ela é a rainha de tudo, enfim, tem um namorado perfeito, é bajulada por todos e tal, faz bullying com as menininhas mais feias, enfim. E um belo dia, no dia 12 de fevereiro, ela sofre um acidente de carro com uma amiga e morre. E aí, dali o filme se desenrola, né, como sendo uma versão jovem do Feitiço do Tempo, né, ou / Limite do Amanhã. Ela volta, né, sempre acordando para que aquele dia 12 ela tente ser uma pessoa melhor. O problema do filme, assim, é um filme que não me pega de forma alguma, não ia ver se não fosse para o bem do Ratoscast, entendeu? As atuações já não ajudam em nada, sabe? E é um filme muito, muito clichê, muito, muito previsível, porque nos primeiros 20 minutos ele estabelece tudo isso que eu falei, sabe? Ela sendo aquela pessoa super arrogante com todo mundo, com a mãe e tal. E você nota que com a morte, ela dando esses loops, ela vai com que ela seja uma pessoa melhor para todo mundo e blá, 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 blá. Você já sabe tudo que vai acontecer. Depois de 20 minutos do filme, 1h20 que o filme se desenrola, é apenas protocolar. Cara, um filme que não tem muita relevância, um filme que estreou e já tá em pouquíssimas salas, mas pra quem gosta, é um filme que, assim, pra quem curte, né, esses filmezinhos jovens, pode ser que tenha alguma coisa, vai fazer chorar, vai fazer emocionar, mas pra quem já tá acostumado a ver essa porra há muito tempo, nada disso soa novo, entendeu? Então, Antes que eu vá, é um filme descartável, desprezível e, enfim, vejam por sua conta e risco. Desprezível é foda. Não, mas vindo dele deve ser um filmaço. Olha só, esse filme se chama Before I Fall, em inglês. É a história de uma menina que morre e aí ela revê a vida dela toda, né? Esse negócio que você falou. Tem um filme de 2014 que se chama If I Stay. Com a Chloe Moretz, né? Com a Chloe Moretz, que é mais ou menos a mesma história. É mais ou menos É um universo compartilhado? Ela sofre um acidente de carro, ela entra no coma e ela tem uma experiência de... Cara, na boa, a gente tá reciclando livros também? É o que eu tô falando, é desprezível. Fiquem com o Feitiço do Tempo e o Limite do Amanhã. Fiquem com esses dois, sabe? Compartilhado. Um carro que bateu com... Os carros que bateram, cada um contou uma história, são pontos de vista diferentes. Vocês que não estão atentados. Muito bem, então o filme se chama Antes que eu vá, estreou dia 18 de maio. Deve ser um bom filme, como eu falo. Depois desse relato, eu fique por sua conta aí. Depois não vai reclamar aqui com a gente. Melhor que Alien Covenant? Não, vamos passar disso, gente. Aí eu acho que você quer que a pancadaria continue rolando. Hoje eu tô em ritmo de vingança, eu quero caos. Verdade.
Olha só, falando em vingança, eu vou falar de um filme agora. Aproveitou a deixa, né? Gostou. Todo mês tem o hashtag Ignore um Blockbuster. A gente já plantou isso desde o ano passado aqui. E esse mês, obviamente, não poderia faltar. Mês passado a gente meio que ignorou o Velozes e Furiosos. Renatão foi ver, acabou caindo pra ele. Aliás, Renatão, eu vi o Velozes e Furiosos 8, graças à sua recomendação. Tá? Aí, E aí, maneiro, você curtiu? Legal. Extremamente É legal, esquecível. cara. É galhofa. Extremamente esquecível, mas enfim, legal. Esse mês, o grande lançamento do mês, um dos grandes lançamentos do mês, talvez o maior lançamento do mês, era da Disney. Verdade. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, o 5º filme da franquia Piratas do Caribe. Um mês antes do lançamento desse filme, eu cheguei até a comentar pros meus amigos ratos de cinema que eu tinha me interessado pro filme porque eu vi algumas críticas lá fora que falaram muito bem que o filme era muito melhor do que todos os outros que foram lançados. Só perdia pro primeiro como um grande filme. Eu não sou muito fã do primeiro Piratas do Caribe. Achei um filme meio cansativo. Antes das vaias, deixa eu só falar uma coisa, depois vem as vaias. Eu gosto do segundo filme. Jesus. Eu acho o segundo filme um filme de pirata mesmo, sabe? Com fantasia. Pirata toda moleque, aquela- né? Pirata negócio- raiz. Eles correndo dentro de uma roda, 3 pessoas fazendo uma luta de espada. E o vilão do segundo é muito melhor do que o vilão do primeiro, na minha opinião. O filme termina com a morte do Jack Sparrow. Tem o Kraken, que é o O povo. Crack é Então, bem um legal. filme O Crack é bem totalmente legal. fora da realidade. Eu acho legal. O meu favorito seria o segundo. Como esse teve várias notícias, várias críticas boas, me interessei. Aí, uma semana antes do filme estrear, vieram as críticas reais, né, dos críticos mesmo, que detonaram o filme. Pelo menos as críticas que eu leio lá fora, e eu temo que as daqui também sejam um pouco assim, elas misturam muito essa questão toda da vida pessoal do Johnny Depp também. Então não é só o filme, é um pouco disso Uma também. figura Um pouco do desgastada. reflexo, né? Reflete um pouco, normal. Mas assim, o filme não é nem lá, nem cá. Ele não é nem extraordinário, nem a pior coisa do mundo. É uma sessão da tarde de qualidade, com bastante qualidade sim. É divertido sim, tem momentos extremamente engraçados. Algumas piadas não funcionam, o filme não é muito bem escrito. A cena inicial onde o Jack Sparrow aparece, que eles meio que esperam um pouco para apresentar o personagem, para reapresentar o personagem dele, é uma cópia descarada do Velozes e Furiosos. Quando você vê a cena, você vai falar assim: ah, já sei o que eles estão repetindo aqui, já sei o que eles estão copiando. Mas aí eu acho o seguinte, é aquela velha história, né? Você copiar uma coisa que é boa, se você apresentar elementos novos, eu acho que é legal. O que funciona desse filme? Ele é uma aventura pirata no estilo Goonies, assim, com adultos. Ele parece às vezes um filme dirigido pelo Spielberg, nos anos 80. Ele tem planos longos, ele tem enquadramentos bem abertos, assim, que, sabe, você vê o cenário todo, você vê que foi construído um cenário para aquilo. É incrível, assim, principalmente em Piratas do Caribe, como os efeitos práticos. E nisso a gente tem que defender essa franquia, porque ele tem bastante coisa feita de computação gráfica, os vilões são praticamente todos feitos em computação gráfica. Tem muito do Caribe ali, você vê que realmente teve a preocupação deles irem pro cenário, deles construírem uma cidade gigantesca, entendeu? Então, até hoje a gente dá ver essa diferença. Dá pra ver ainda o que é uma... Por exemplo, num caso do Guardiões da Galáxia, que é um ótimo filme, mas que todos os cenários são computação gráfica. E você acaba se acostumando com isso. Nesse filme, a mescla é muito boa. Isso sem dúvida. A parte de CGI é muito boa nesse filme. Tem algumas cenas que homenageiam muitos filmes do Chaplin, do Buster Keaton, Nossa. aqueles filmes dos primórdios do cinema. Tem uma cena que envolve uma guilhotina e o Jack Sparrow, que é extraordinário. O cinema onde eu tava veio abaixo. É muito boa, a cena funciona demais. A fotografia do filme é muito boa, é linda. O filme tem um tom meio dourado, assim, sabe? Que acho que vai muito do trabalho desses dois diretores também. É de encher os Pô, olhos. então o filme é bom. Nesses aspectos que eu tô falando, é legal. O que não funciona? Jack Sparrow, ele tenta, mas ele já cansou. Já deu. Eu acho que assim, já fizeram de tudo que dava pra fazer com esse personagem. Hoje ele é mais o bobo da corte. Não tem muita novidade assim pra apresentar sobre ele. Quando a gente viu o primeiro filme, ele não era nem o protagonista, ele tava na história. Parecia que se tirasse ele da história, a história funcionava, sabe? Assim, ele só atrapalhava de estar na história. Nos outros filmes ele virou o principal. E aí eu acho que alguma coisa se perdeu aí no meio. O Salazar do Bardem, cara, ele tem que repensar um pouco a carreira dele, porque ele entrou numa de que ele só faz o vilão de filme, né? A gente espera alguma coisa do Bardem. Ele fez coisas boas. No filme do James Bond, ele tá bem. No Onde os Fracos Não Tem Vez, você pode não gostar do filme, mas ele tá muito bem ali. Ele amedronta como o Salazar, sim, mas ele parece uma mistura de todos os vilões que já tiveram nessa franquia.
Então não tem nada novo nele. O filme tem excesso de MacGuffin também. E, aliás, isso é um problema da franquia Piratas do Caribe. Eles têm que ir pra um lugar pra pegar um mapa que se chama tal, aí de lá eles têm que ir pra uma ilha tal, porque tá enterrado um tesouro, e dentro do tesouro vai ter um outro negócio, que é uma chave. Aí dessa chave eles vão encontrar um negócio que vai pra uma caverna, a caverna eles têm que encontrar um negócio não sei o que. Caralho. Agora, uma coisa que eu temia sobre esse filme vou falar logo de cara, Orlando Bloom. Orlando Bloom está de volta, num papel mínimo, que é ótimo, é maravilhoso. Melhor do que isso é a Keira Knightley, que também está de volta e não tem nenhuma fala nesse filme. Nossa. Só isso já é genial. Uma coisa que eu achei maravilhosa do filme, Paul McCartney. Gente, Paul McCartney está nesse filme. Cara, eu vi aquela imagem, eu achei que era fake. Eu também achei que era fake, também achei que era fan-made. Juro, tem gente no cinema que até hoje deve estar falando assim, sério, eu vi esse filme e não vi o Paul McCartney no filme. Paul McCartney, ele tem uma participação totalmente inesperada. Muita gente não percebeu. Ele é o tio Jack. Ele entra, ele fala nada com nada, ele conta a piada mais idiota do mundo, e eu fiquei rindo dessa piada durante uns 5 minutos. Caralho, o Jack Sparrow, porque só de você imaginar dele é o Paul McCartney e o pai dele é o Keith Richards. Exatamente. Caralho. Então assim, só de você imaginar o Paul McCartney contando uma piada idiota dessa, eu já tava rindo. Fantasiado assim, de pirata. Pois é. Enfim, é divertido, fecha diversas questões dos outros filmes. Pelo menos o filme se presta a isso, né? A querer fechar algumas arestas. Mas ele abre para outros filmes, né? Pro sexto filme, né? Então, ele tem uma cena pós-crédito que ninguém... O cinema onde eu estava lotado e ninguém ficou pra ver essa cena. Tava até me sentindo mal sozinho no cinema. Mas ele tem uma cena pós-crédito que meio que deixa aberto uma outra explicação de um outro filme. Que, na verdade, esse filme, quando ele termina, ele resolve uma questão, mas aí ele deixa uma pergunta. Mas peraí, e aquele personagem ali? Será que isso afetou ele também? Então, se você é interessado na mitologia... Olha onde eu tô indo, hein? Na mitologia do Piratas do Caribe, fica até o final, porque tem essa cena que muita gente perdeu. Não sei se vai ser feito. Ele lá nos Estados Unidos chegou a ser vendido como o último filme da franquia. Eu não sei, pelo que eu sei, a Disney ainda tá interessada em fazer mais um. A minha opinião é a seguinte, eu acho que cabe mais um. Presta atenção, cabe mais um. O filme não foi o fracasso todo que eu achava que ia ser, e ele vai arrecadar mundo afora. A questão é, vamos repensar bem e assim, faz o próximo pra encerrar mesmo, pra fechar. Porque esse filme ele já tem uma cara de fechamento mesmo, já tem uma cara de que já deu. Tira o Jack Sparrow de principal e não traz um casal de boçais. Isso não vai acontecer nunca, cara. Não vai. Então, como isso não vai acontecer, eu espero que o filme seja a conclusão, enfim, e você ignore a cena pós-crédito, até porque ela é meio que feita exatamente pra isso, né? Pra ficar no ar mesmo. Na minha opinião, ele não é melhor do que o primeiro e que o segundo, mas também não é pior do que o terceiro e o quarto. Só deixando claro que a série já perdeu o fôlego, por mim pode parar nesse, mas não é essa coisa toda horrorosa que a gente achou que ia ser. Renato Maciel, eu queria só fazer uma observação. Você tá vendo, cara, como o Ratoscast consegue mudar pessoas, cara? O Marcelinho, nosso âncora, cara, meu ouvinte, está com o coração tão amolecido, cara. Cara, que eu tô orgulhoso, Marcelinho. Muito legal, cara. Muito obrigado, caro cagalhão. Renatão, só pra gente encerrar os filmes do mês, no final do mês aqui, no dia 25 de maio, junto com Piratas do Caribe, estreou Punhos de Sangue, verdadeira história do Rock Balboa. Conta pra gente, você que vê esse filme, se é tudo isso mesmo. Por incrível que pareça, a história do Chuck Wepner, que é o verdadeiro Rock Balboa. Nada, não tira nada ali na trajetória do cara. Ele era um boxeador de pouca expressão, que fazia trabalhos como mecânico, coisas do tipo. E em 75 ele foi lançado aos holofotes uma luta para disputar o cinturão contra o Muhammad Ali, a lenda do boxe. E ele durou 15 rounds nessa luta com o Muhammad Ali, conseguindo no 9º round levar o Ali à lona. Feito até um momento inédito. A derrota dele gerou toda a inspiração pro Stallone, que é um personagem do filme. Ele no filme tá muito bem representado. Eu não lembro o nome do rapaz aqui, mas ele faz muito bem a voz, principalmente, é muito marcante. E o filme marca a divisão do Chuck Wepner, como ficou a vida dele pós a luta e especialmente pós o lançamento do Rocky, porque ele passa a lidar com uma fama gigantesca e a sombra, ele acaba vivendo a sombra do personagem que ele inspirou. É muito interessante isso. O Chuck Wepner é vivido pelo Liev Schreiber, que é muito bom, que ainda não teve grandes papéis. Ele trabalha muito no cinema independente, ele pega algumas coisas menores e ele tá sempre muito bem no que ele faz. O problema pra mim do filme é exatamente o Chuck Wepner.
porque por mais que ele inspire a história do Rock, ele não tem o mesmo carisma que o Rock tem. O Rock era um personagem que você se identificava, ele era um underdog. Por mais que o Chuck também seja, ele é um cara que foi muito mudado, ele é um cara que caiu nas drogas, ele é um womanizer, ele não é um cara tão legal. Então você não se pega torcendo por ele o tempo inteiro, sabe? Mesmo assim é interessante ver, especialmente se você gosta do Rock, se você gosta de filmes de esporte, filmes de boxe, vale a pena. O elenco também é muito bom, tem a Naomi Watts, que acho que ela e o Liev Schreiber se separaram durante a produção desse filme, mas ela faz a segunda esposa dele, ela é muito boa. O Ron Perlman, que é um ator que a gente vira e mexe comenta aqui, ele vive o treinador dele, também tá muito bem. O Michael Rapaport, cara, que fazia tempos que eu não via ele no cinema, ele tá lá e ele tá muito bem, cara. Ele tem umas cenas que exigem dele e eu fiquei muito feliz de vê-lo nesse papel e ele tá muito bem. O destaque pra mim, junto com o Liev Schreiber ali, é a Elizabeth Moss, que é uma atriz nova, ela tem feito papéis de mais destaque hoje em dia, ela é a protagonista do Handmaid's Tale, que é uma série que tá muito popular agora. E ela tá muito bem, cara. Cada cena dela, ela rouba. E quando ela tá com o Liev Schreiber, ela aumenta talento em cena, fazendo ele atuar ainda melhor. Então, acho que o Chuck vale a pena, como eu falei, para os fãs de filmes de esporte, fãs do rock. Ele pode nunca ter a mesma glória do personagem, mas ele é uma história interessante que vale a pena ver. Punhos de Sangue estreou dia 25, ainda deve estar em cartaz se você procurar. Eu já confesso logo, é um dos filmes que eu ainda quero ver esse mês. Verdade, também. Vou perguntar pra vocês ainda os filmes que vocês querem ver, mas queria só adiantar os meus. Punhos de Sangue é um. O Norman, o Renatão também indicou agora, Confia em Mim. Eu sou fã do Richard Gere, tô muito afim de ver. O Maguinho falou do Rastro, fiquei curioso agora por essa última fase. Não, vamos ver sim, deem a chance. Vou esperar. E tem um outro filme aqui que eu quero ver, que é a Alien Covenant. Quero ver também, novamente. Maguinho, você, quais são os filmes que você não viu que ainda... cara, curtiu. Nossa, esse mês, cara, eu fiquei quase 2 semanas e meia de mudança, cara. Então, vocês sabem, quem já se mudou sabe que não é fácil. Então, assim, e com calabouço também, tive semanas muito intensas. Quero ver o Norman ainda, deve ser muito legal. Gostaria de ver o Clash, cara, um filme, acho que é iraniano, que a Patrícia viu, falou que é maravilhoso. É verdade. O Clash, gostaria de ter visto. E agora, com o nosso caro Renatão, Punhos de Sangue pareceu ser bem interessante também. Muito bem, Renatão, os seus? O que faltou? Eu vi o trailer do Rastro, achei interessante, eu acho legal quando a gente aposta nesse tipo de cinema aqui. E agora, depois que o Maguinho falou, eu quero dar uma verificada. E mais 2 filmes nacionais que estrearam no dia 25, que foi o último fim de semana. Não consegui ver por falta de tempo. Que é o Comeback, que eu acho que é o último filme do Nelson Xavier, que infelizmente se foi. E o Real, que é o plano por trás da história também, que eu ouvi críticas muito positivas sobre ele. São 2 filmes que eu também tava a fim de correr pra ver. Cara, então, eu fiquei pensando se eu quero ou não quero ver esse filme. Você não acha que ele talvez foi lançado numa época errada, não? Porque no momento que a gente tá vivendo, político e tal, eu não sei se um filme que ser sucesso não é o time, não tô né? dizendo se o filme é ruim. É verdade. Não tô dizendo que o filme é ruim. Eu tô dizendo que o momento que o filme foi lançado talvez não seja bom pra ele de bilheteria. As pessoas vão pagar pra ver um filme sobre políticos onde se defende alguns políticos ali. Sim. E outra Então, coisa, eu não Marcelo, sei. e outra coisa, eu acho que assim, dificilmente ele vai, como você falou, vai ser isento, ele não vai ser partidário, entendeu? Então acho que é difícil você, nessa época, nesse momento que o país vive, né? Sei lá. Não me parece o momento certo e não me parece... O tom do filme não me parece o momento pra encaixar agora, enfim. Bom, com isso a gente fecha os filmes de maio de 2017. Nós ainda temos um filme pra falar, que é A Ratoeira. Se vocês me permitirem, eu acho que a gente já pode ir pra Ratoeira. O que vocês acham? Vamos ao que interessa, né? Eu quero rir. Muito bem, então, se você quer rir, eu te leio tudo que mandaram pra mim de mensagem sobre o Alien Covenant e a sua pessoa. Aí você vai rir. Muito bem, então a partir de agora, Ratoeira do mês de maio, começando.
ratoeira do mês de maio coube a Renato Maciel. Antes de você destrinchar esse filme, eu queria pedir pro Maguinho mais uma vez para vir a público e falar, explicar a escolha dele por esse maravilhoso filme. Então, como eu havia falado, esse quadro, A Ratoeira, ele se moldou por Renato Rubens Maciel. Estava escrito, os melhores filmes da Ratoeira caía no mês dele, entendeu? Então, assim, nada melhor do que a Fada. Falei, Renatão, o que você mais viu de coisa interessante aí pra gente? Zoolander 2. Zoolander 2. Esse você queria ver. O Divergente. O Divergente. Então, e como a gente... Meu Deus do céu, Renatão está amando ver filmes, né, de youtuber e por aí vai. Não teria outro filme melhor, né, do que Ninguém Entra, Ninguém Sai. Falei certo o nome do filme? Falou. Ninguém Entra, Ninguém Sai, de Xu Xian, cara. Eu, particularmente, estou chamando esse filme de Pague pra Entrar, Reze pra Sair. Eu não sei porquê, na minha cabeça, esse filme ficou com esse título, e eu acho que ele combina muito pela minha situação. Renatão, por favor, destrinche Ninguém Entra, Ninguém Sai. Primeiro, explica pra gente a história, porque eu não tenho ideia do que se trata o filme. É verdade, eu também não tenho ideia. Então, fala pra gente sobre a ratoeira desse mês. Eu vou tentar manter uma organização nos meus pensamentos, eu vou tentar não perder a paciência também, me estressar com o decorrer e começar a ofender muito o filme, mais do que eu já vou ofender. Nos primeiros minutos a gente vai acompanhando diversos personagens que resolvem ir num motel de luxo, é um super motel, um motel caríssimo, frequentado pela nata da sociedade carioca, só a elite pode ir lá e tem dinheiro pra ir lá e tudo mais, e são diversos personagens que acabam parando nesse motel por diversos motivos. A advogada que vai lá com o segurança dela, o motoboy que tá juntando dinheiro e quer fazer uma moral com a menina que ele tá pegando e leva ela lá, ou um assaltante que em fuga, ele entra num carro, sequestra a menina e manda embicar para um motel para fugir da blitz da polícia. Tá todo mundo nesse motel. Só que é descoberto que um cara que trabalha no motel, ele foi no hospital passando muito mal, e foi descoberto que ele tem um vírus. Esse vírus era muito, muito grave e tem que paralisar o motel inteiro, ninguém entra, ninguém sai. 40 dias, todo mundo de quarentena dentro do motel. E o governo bancando esses putos 40 dias dentro do motel enquanto eles ficam lá. Essa é a história do filme. Fim. 1 minuto de silêncio para nós. Fim. Agora vamos fazer 1 minuto de silêncio. É uma comédia. Hilário, é um argumento aqui, minhas anotações são as melhores coisas. De cara já vemos que é um argumento ridículo que consegue ser pior apresentado graças às atuações sofríveis de um pouco inspirado elenco. O elenco é péssimo, cara. Tem um grupo de comediantes que eu nunca ouvi falar. Acho que deles o mais conhecido é a Letícia Lima e o Rafael Infante, que eram, na verdade, né, do Porta dos Fundos. O Rafael Infante tem até diversas sketches no Porta que são muito engraçadas, mas no filme nada ali funciona. O problema do filme é a estrutura dele, a maneira como ele é mostrado. Como eu falei no início do cast, que no teaserzinho, que ele seria... Você já teria visto ele em algum canal de TV a cabo, exatamente isso. Ele parece uma série do Multishow em 1h30. Sabe o Honest Trailers, que dá aquelas brincadeiras e no final eles mudam o nome do filme? Se fosse o Honest Trailers desse filme, seria tipo sitcom do Multishow, o filme. O único momento do filme, quando eu dei um sorrisinho, foi no começo do filme, porque tem uma ponta do Sérgio Malandro. Ele faz basicamente uma versão dele mesmo como pai de santo. E cheio das repetições de bordões dele e referências à Porta dos Desesperados, inclusive com uma maquetezinha com Porta dos Desesperados, me fizeram dar um sorriso, rir um pouco. E eu não posso fazer nada porque eu tenho um fraco pelo Sérgio Malandro. Eu achei ele engraçado. Ok. Isso o Renatão, que tem um fraco pelo Sérgio Malandro, não gostou desse filme. Mas não. Eu relevo. Sérgio Malandro fez parte da minha infância, cara. Então eu relevo. O filme, eu acho que ele é a pior utilização do nonsense. Porque ele tenta ser uma comédia extremamente nonsense, e ele é realmente nonsense. Mas sabe o nonsense que é ruim? Ele é tão sem sentido que nada ali faz sentido. Nem a aplicação do bizarro ali funciona. E eu acho que isso funciona em poucas questões, por exemplo. Acho que isso é justificável, na verdade. Em poucas situações. Tipo, na fuga desse bandido, ele tá fugindo da polícia, correndo pelas ruas do Rio de Janeiro, e tem um carro parado no sinal, e ele entra nesse carro e fala, toca o carro, vamos fugir. Ele pega um calhambeque. Você tá no centro da cidade, tem uma porrada de carro foda.
porrada de Uber Black aí pra tu roubar. O cara pega um Calhão Black. Mas, porra, o que eu vou esperar de um bandido que faz um assalto X, que o filme não mostra o assalto, nem se preocupe em dar ênfase em qualquer coisa de aprofundar os personagens e motivações. É um cara que usa uma máscara de borracha do Pato Donald. Mas aí que tá a piada, o Calhambeque, a máscara do pato, entendeu? Não, sim, aí é piada, mas e aí? Você é um bandido em fuga, você vai entrar num Calhambeque? Você não é um bandido muito bom, né? Mas é nonsense, Renato. Caralho, cara, nonsense é Family Guy. Concordo. Agora, eu vou falar uma parada aqui que você principalmente vai adorar. O filme, cara, ele tem a pior sonoplastia que eu já vi na história do cinema. Olha aí. O filme todo é feito com aqueles... Sabe aqueles clichêzinhos que você vê em programa de auditório domingo na TV aberta? Tipo que o programa do Rodrigo Faro, que rola uma parada e fica tipo, sei lá, bota um barulho de corneta, um barulho de fogos, coisas assim. O filme é repleto desses barulhinhos. Tipo, quando aperta o peito da mulher, tem barulho de buzina de carro. Quando alguém fala uma parada que é inapropriada, rola um barulho de disco arranhando. Quando a menina perde a virgindade dela, rola um coro de aleluia. Além do famigerado barulho de chicote, igual ao do nosso cast. Opa! Rola o tempo inteiro. Então, rola uma chicotada agora. É especial Uma dele. chicotada em homenagem. E é ridículo isso, cara. É muito mal feito. Fora que todos os personagens não tem o menor sentido. Esse bandido retardado, ele entra no carro da menina que é virgem, tem, sei lá, 40 anos, é virgem. E o pai de santo, Sérgio Malandro, falou que ela ia encontrar o homem da vida dela, que ela tinha que relaxar e gozar. Então esse é o mantra da vida dela. A Danielle Vinitz, que é a advogada que tá lá com segurança, né? E quando chega lá, ela é uma sadomasoquista, assim, tipo, nível hardcore, usa uma roupa quase que de gimp pra dar porrada no cara. O Christian Grey ia gostar de várias coisas desse filme. Tem uns quartos de motel lá que ele ia aprovar. E tem um dos personagens que entram no motel escondido que são dois adolescentes, menores de idade, que conseguem burlar e entrar nesse motel fodão. Só que os personagens são tão ridículos que eles abusam do politicamente correto. Eles sexualizam demais a menina, especialmente. Tipo, a grande cena de sexo que tem no filme, digamos, a cena mais longa, talvez, é uma cena de dois menores de idade, cara. Olha. É do motel. E, tipo, tem a Danielle Vinitz lá, eles pegam, tipo, uma menor de idade. É meio desconfortável você ver aquilo, sabe? Eita! Você é adolescente e consegue entrar num motel, é tipo, porra, beleza, alegria, legal. Já tem que passar por aquele desconforto de entrar a pé, porque tu não dirige. Aí tu entra no quarto do hotel, tu fica lá, desconfortável, aquela coisa. O motel tem esse negócio da privacidade, né, do desconforto. Não. O filme mostra que quando essas crianças entram no hotel, eles ficam uma meia hora pulando na cama, dançando, felizes. Porque é isso que o adolescente faz no motel quando entra, é pular na cama. A cenografia do motel é horrorosa. Horrorosa. Eles não fazem a menor questão de disfarçar que aquilo ali deve ser no Projac. Entendeu? Você vai no quarto de motel, vai ter, sei lá, uma piscina, a banheira de hidromassagem vai caber 15 pessoas. Não, a banheira desse lá é tipo uma banheira da era vitoriana. E o pior é que quando rola a merda, sai todo mundo do quarto do jeito que tá. É, aquela questão da privacidade que eu comentei e não vai embora. Uma zona do caralho, sabe? Um monte de gente. Vem anão, vem casal de gordo gay, vem velho, vem sadomasoquista. Cara, esse filme é legal, tô interessado nesse filme. Eu não sei que porra de motel é esse. Eu não sei qual é a nata da sociedade carioca que eles estão encontrando ali. É bizarro demais, cara. A falta de continuidade na construção do dia e noite. Tem uns policiais que ficam do lado de fora fazendo toda a escolta. Quando, tipo, dentro do hotel parece que tá de noite, lá fora parece que tá de dia. Então, na verdade, quando eles ficam trancados naquele motel, eles ficam em outro fuso horário. Isso é fantástico também. Tem um momento de dramalhão da Danielle Vinitz com o filho dela, porque ela fica trancada no motel, ela é masoquista, dá chicotada no cara. Mas aí quando ela fica presa, ela pensa, meu filho, nossa, eu não aproveitei todos os momentos que eu deveria aproveitar com meu filho. Aí o filho dela é o adolescente que tá preso lá. E quando eles se encontram, eles têm um momento lindo. E toca até uma musiquinha de piano no fundo. E quando eles fazem as pazes, e depois a Danielle Vinitz some do filme. Ela só aparece depois nos 5 minutos finais. Porque já resolveu o arco dela, né? Claro, um arco importantíssimo. Mais. É 1h30 mais longa da minha vida. 1h30? Meu Deus. Foi 1h30, cara. Foi horrível. A figuração, acho que eles até agora não sabem que eles estavam gravando um filme.
Mas, de longe, a pior cena desse filme, tudo isso, eu vi o filme e fiquei assim, caralho, que merda. Mas teve uma cena que me fez levantar a mão na cabeça e falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui dentro? Foi, juro, nessa hora foi foda. Eles estão fazendo uma festa dentro do quarto mais Ultimate Motherfucker dentro do hotel. E todos eles estão fazendo uma festa do karaokê. Aí a menina que é virgem resolve cantar Fábio Júnior, aquela Alma Gêmea, acho que é Alma Gêmea o nome da música. Sim. Quando ela começa a cantar, aparece na tela do cinema a letra da música, igual a um karaokê, com aquela luzinha acompanhando. Para se caso você, espectador que está na sala de cinema com, sei lá, mais 3 pessoas, também queira cantar, você sinta vontade para cantar, porque você tem a letra ali. Não só isso, a letra é acompanhada de uma pequena animação de um cupido que fica soltando flechinhas. Cupido esse animado igual o nosso querido Dolinho, do comercial do Dolinho. Muito bem feito. E fechando tudo como um bom filme do Multishow, né? Um bom sitcom do Multishow, termina em dança e cantoria com o nosso querido Sidney Magal, que aí todo mundo, Magal! Aí acaba o filme, volta o filme com todos os atores, todo o elenco, nego que já não tava mais ali, foi preso, foi morto, foi pro caralho, tava lá dançando eu te amo, meu amor. Foi isso que o Maguinho me fez ver. Rapidinho, fala sério, a gente tá aqui brincando, mas, cara, é isso, cara, amigo ouvinte, que chega pra gente, cara. É isso que as pessoas acham que é cinema nacional. Então, por favor, gente, consumam cinema nacional de qualidade. Cara, eu não acho tanto isso. Consumam cinema nacional de qualidade. Consumam cinema de qualidade. Cinema nacional não é gênero. Cinema nacional é cinema. E comédia nacional não é comédia nacional, é comédia. São comédias ruins, como a gente vê comédias americanas que estão ruins. Eu acho que esse tipo de filme é uma merda, é uma ofensa, é um desperdício de dinheiro, mas é um mal necessário, cara, porque bem ou mal faz o mercado rodar. Tem gente que gosta disso. Bom, Renatão, sua nota pra ninguém entra, ninguém sai de Xuxanchen, ou algo assim. Quem? E eu também queria a sua nota de cocô, pra gente não esquecer também dessa vez. Nota 0. Esse filme, cara, ele é muito merda, ele é muito ruim, mas ao mesmo tempo ele é irrelevante. Eu já esqueci que eu vi esse filme. Assim como eu esqueço o nome desse filme. Então ele é aquela merda que você caga e quando vai dar descarga você nem tá vendo mais cocô dentro da privada, sabe? Aquela merda que desce, vai embora, nem suja o cu. Você até se pergunta se você cagou, né? É essa. Eu me pergunto se eu vi esse filme. É assim que eu posso dizer. Bom, resumindo, foi uma ratoeira justa, né? Isso é ratoeira. Olha então só, eu vou acho dar minha que opinião. eu cumpri a minha missão, eu acho. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a ratoeira ela tá se transformando numa coisa muito estranha. Olha ele querendo fugir, Renato. Não. Olha só, a gente tem que respeitar as regras da ratoeira. A primeira regra, na minha opinião, é relevância. Esse filme não tem a menor relevância. Não vai ter, não vai... Então, assim, depois quando a gente chega lá nos casts lá do Ratos Clash, que a gente vai escolher a pior, esses são os primeiros que a gente descarta, porque não tem relevância, né? Não é nem filme. Isso não pode ser considerado um filme como o Renato falou. Isso é um sitcom do Multishow, entendeu? A minha opinião, eu não escolheria esse filme pro Renatão. Eu já falei pra ele que eu escolheria o Pirata. Eu achei que o Pirata ia ser o meu filme. Mas, dentro do critério do Maguinho, tinha uma certa relevância para o cinema e para o mês, então a gente respeitou a opinião do Maguinho e foi a ratoeira. Agora, este mês, Renatão já vem planejando a sua vingança já há bastante tempo. Me ameaçou, lá no outro cast de abril, você pode conferir a ameaça que ele fez. Ameaçou a mim e o Maguinho, na verdade, né, Maguinho? Você também tá na lista. Verdade. E esse mês agora, esse mês de junho, é a minha vez de voltar à ratoeira. E o Renatão vai ser a pessoa que vai escolher o filme. Então, Renatão, você, por favor, dê o seu veredito, depois dessa sede de sangue toda, dê o seu veredito de qual será o filme que eu vou ter que ver em junho como ratoeira. Então, por favor, trilha sonora. Sobe o som. Sobe o som, por favor. Porque chegou a hora. Cara, eu tô a fim de te mandar pra uma ratoeira violenta há muito tempo. E eu olhei o mês de junho, já tem, acho que desde os 50 Tons de Cinza eu olhei o mês de junho. Já tô com isso guardado aqui e feliz. Rapaz, esse tempo todo, Renato? Esse tempo todo. Já desde setembro, pra falar a verdade. Mas eu
fui esperando o meu momento. Vingança adormecida, então, hein, Maguinho? Marcelinho, quem ganha não esquece não, Marcelinho. O teu Tora vai chegar também. Vai ser o próximo, Maguinho. Fica tranquilo. Tá rindo agora. O problema do Maguinho é que eu vou jogar merda na cara dele e ele vai achar maneiro. Vai, ele gosta. que bonito. Ele vai gostar do filme. Mas eu fiquei analisando o mês de junho e eu vi que tinha muita merda. Tanto que a primeira coisa que eu vi foi a primeira coisa que eu fiz, aliás, foi dar graças a Deus de não ser o meu mês. Porque é o típico mês que eu pegaria e eu iria me ferrar. Esse seria o Piratas, o meu mês. Então, eu ia ficar ofendido, mas eu ia dormir como eu dormi no Piratas 3 e 4. Então, talvez eu não fosse falar tanta coisa agora. Eu pensei em pegar alguns filmes pra você, cara. Um deles é O Tio Quase Perfeito. É uma comédia... Magela. Do Magela. Eu vi o eu trailer. vi o pôster desse. Eu vi o trailer, acho que umas 3 vezes dentro do cinema, cara. Parece ser muito ruim, muito genérico. Vai ficar só nos trailer... filmes nacionais, pelo jeito. Eu pensei em ver isso. Eu pensei no meu Malvado Favorito 3, porque eu quero muito ver você falando dos Minions. Nossa, eu vi o Minions. O Minions eu vi, achei uma merda colossal. Não, merda colossal. Então eu queria fazer você revisitar os Minions, eu pensei nisso. Eu pensei no A Noite é Delas, que é uma comédia da Scarlett Johansson com a Kate McKinnon. Parece muito ser o Bad Moms desse ano. Parece muito ser o Bad Moms. Só que a gente já fez um Bad Moms no ano passado. Certo. E eu revendo como tudo isso começou, a minha vingança vai ser um ciclo fechado. Começou com A Fada, que é um filme teen, nacional, uma personalidade muito famosa pro público jovem e tudo mais. E eu acho que nada mais justo do que terminar com um filme chamado Meus 15 Anos. Certo. Protagonizado pela Larissa Manoela, que faz a Maria Joaquina no Carrossel. Famosíssima no público jovem. Tem a Anitta como protagonista também no filme. Acho que ela faz algum papel no filme. Outros youtubers que também estão estrelando o filme, estão fazendo uma divulgação mais pesadinha deles na internet. E ele é baseado num livro estilo da Thalita Rebouças, sobre uma menina órfã de mãe e tudo mais, que tem o sonho de ter uma grande festa de 15 anos. E esse é o objetivo que o pai dela vai dar pra ela. O pai dela que é vivido pelo Rafael Infante, que fez A Minha Ratoeira. Esse filme tem relevância pro público jovem, é um filme que tá se vendendo pra galera da internet, o público mais infanto-juvenil, assim como A Fada teve. E eu acho que nada mais justo fechar o círculo do A Fada com um filme no mesmo nível. Meus 15 anos, filme que estreia dia 22 de junho. Olha só, ontem no cinema passou o trailer desse filme. Um teaser, na verdade, desse filme. Ele me lembrou uns filmes, aqueles filmes dos anos 80, sabe? Que passavam no colégio. Eu não vou dizer que são os filmes do John Hughes, porque aqueles eram bons. Tô falando os ruins. Ofendendo John Hughes, né, cara? Eu tô falando os ruins, mas uma pegada nesse nível, assim, sabe? Tipo, que o filme se passa num dia só, nada dá certo, tá, enfim. Tipo um Sixteen Candles, né? Isso. Mas esse é bom, ruim. né? Esse é bom. Vou ver, vou encarar também. Acho que nada mais justo do que eu também entrar na onda dos youtubers. Não conheço nenhum deles, não sabia nem que Larissa Manoela fazia Carrossel, não a conheço, mas estarei lá. A garota tem, sei lá, de 14 anos, já tem 2 biografias lançadas. Nossa. A vida dela é muito interessante. Olha, Renatão tá sabendo bem, né? Você que devia ver esse cara, filme. eu tô com o post desse filme. Eu tô com o post desse filme salvo no meu celular séculos pra te mandar. Vou te mandar mais tarde. Muito obrigado, Renatão, então, pela sua vingança. Eu acho que, como eu te falei antes, é justa, porque eu já ri bastante das escolhas que foram feitas pra você. Trarei completo um dossiê sobre Meus 15 Anos, um filme que eu espero que, sinceramente, queime o rolo de todas as versões e cópias antes de chegar no cinema, que se isso não acontecer, estarei lá para vê-lo. Com isso, encerramos o mês de maio, um mês de muito ódio e vingança, eu diria. Queria agradecer, vou começar com o Maguinho. Maguinho, muito obrigado mais uma vez por você ter a cara de pau de voltar aqui no cast, depois de todas as mensagens de ódio que você recebeu na internet, e voltar a falar mal do Alien Covenant. E eu queria que você deixasse seus contatos também para as pessoas mandarem as mensagens agora direto para você e criticar você na sua casa ou na sua rede social. É verdade, cara, amigo ouvinte, esse cast foi ótimo. É o que aconteceu hoje, porque eu acho que Instagram pessoal, a ratoeira, tá virando pessoal. A gente tá cagando pro real sentido da ratoeira, mas ok, vambora. Querendo bater um papo comigo na minha rede social, no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço, tem o Instagram, tem Twitter, tem o cacete todo. E é isso aí, continue indo ao cinema, como eu sempre falo. Um abraço a todos e até o próximo cast.
Maguinho, o que vai ter de especial do aniversário do Calabouço aí? Pô, cara, ó, nós vamos ter muito show legal. Primeiro, assim, teremos um Elvis Presley espetacular, um tributo a Elvis maravilhoso. Teremos também um tributo a Whitesnake, a Alter Bridge. Enfim, a semana tá muito legal. Então, assim, espero todos lá. Caso as pessoas queiram conhecer o Calabouço, quem já conhece, estou lá esperando todos vocês. Muito rock and roll no Rio de Janeiro. Muito bem, mais uma vez, obrigado, Maguinho. Renatão, te agradecendo de novo, você foi mais uma vez o cara que mais viu o filme de nós três, e você viu o pior filme, talvez, de todos. Não tem como não te agradecer demais pela sua presença hoje aqui. Por favor, também deixe seus contatos para as pessoas falarem com você. Pô, imagina, cara, sempre é um prazer ver filmes, poder vir falar de filmes aqui com vocês. Até os filmes ruins acaba sendo divertido. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Rena Marcel com 2 L's no final. Também estou no site Rota Cult, onde vocês podem conferir minhas críticas de cinema e matérias, inclusive sobre vários filmes que eu falei aqui hoje. Tirei um peso das costas, estou aliviado. Maguinho, você é o próximo e vamos lá. Vem em mim. Muito bem, então com muito ódio e com muito sangue que rolou no cast de hoje, eu sou Marcelo Cipreste, ainda vivo, mês que vem, não sei. Você pode acompanhar, por enquanto, a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e ai meu Deus, câmbio final. Se prepare. Meu caro âncora, agora rapidinho, você vai... Agora vamos Por favor. falar sério. Você vai manter o melhor filme do mês, Alien Covenant? Eu vou. E eu vou te mandar a merda só porque você tá perguntando isso de novo.